A final do BBB 2026, nossa, parou o Brasil, né? Mas a verdade é que foi muito mais do que só um jogo. As análises que a gente vai ver aqui mostram que ela foi, na verdade, um baita espelho das grandes discussões da nossa sociedade. Vamos entender, então, como é que essa final acabou se tornando um verdadeiro campo de batalha ideológico. Para começar, vamos dar uma olhada no trio de finalistas. À primeira vista, parecia um grupo até meio aleatório. E isso nos leva direto para a questão central de toda essa análise. Pois é, a grande pergunta é essa. Como esses três perfis, que vêm de mundos tão diferentes, acabaram chegando juntos no pódio? O que realmente conectou a jornada deles lá dentro? É isso que a gente vai descobrir. Mas antes de dar nomes, vamos pensar um pouco nos arquétipos que eles representam, como a fonte aqui identificou. A gente tinha jogador experiente e de pavio curto, o jovem astro das redes sociais e a candidata que veio do anonimato como história de superação. Uma combinação bem fascinante, né? E só pra gente alinhar o vocabulário, bem rapidinho. Pipoca é o participante anônimo. Camarote é o famoso, a celebridade. E paredão, bom, é a temida Berlinda. Agora que tá todo mundo na mesma página, a gente pode seguir. Muito bem, chegou a hora. Vamos dar nome aos bois e conhecer em detalhes cada um dos três finalistas. A primeira, claro, Ana Paula Renault, a jornalista de 44 anos que já é praticamente uma lenda do programa. Famosíssima pela sua personalidade forte e por não levar desaforo para casa. E a trajetória dela foi uma coisa impressionante. Depois de ter sido expulsa lá atrás, ela voltou como uma verdadeira estrategista. Virou líder do grupo mais forte da casa, os Eternos, e encarou 6 paredões. 6, e voltou de todos, mostrando uma resiliência incrível. O jogo dela foi todo baseado em alianças muito firmes e em não fugir do confronto direto. Na sequência, temos Juliano Floss. Com só 21 anos, ele era a estrela do TikTok na casa, o finalista mais jovem. Chegou representando toda a força dessa nova geração de celebridades digitais. A jornada do Juliano foi total de superação. Ele conseguiu a vaga dele na final depois de vencer uma prova de resistência simplesmente brutal. E olha só, mesmo começando em outro grupo, ele soube a hora certa de se aliar aos Eternos. Acabou ganhando o público com essa postura mais leal, mais centrada. E por último, mas não menos importante, a grande surpresa da edição. Milena, uma empreendedora de 26 anos que começou a vida como babá e entrou no programa pela Casa de Vidro. Ou seja, foi escolhida diretamente pelo público para entrar. A história da Milena é muito poderosa. Ela é o que a fonte chama de pipoca premium. Com toda a sua trajetória de vida, ela não se intimidou nem um pouco com os famosos e os veteranos. Muito pelo contrário, a autenticidade e a coragem dela em discussões super importantes a transformaram numa das favoritas. Certo, agora que a gente já conhece os jogadores, vamos mergulhar no porquê a união desses três na final não foi nem de longe uma coincidência. Na verdade, foi o resultado de uma batalha bem maior. E aqui está a tese central da análise. A edição de 2026 funcionou como um verdadeiro laboratório social, um reflexo da polarização política que a gente vê aqui fora. E afinal, claro, foi o grande clímax dessa disputa simbólica. A análise mostra que o público dividiu a casa assim, de forma bem clara, em 2 campos. De um lado, o que a fonte chama de lado progressista, que, olha só que curioso, é exatamente onde estavam os nossos 3 finalistas. Do outro, o lado conservador. O ponto crucial aqui é que a final foi formada inteiramente por participantes de um desses lados. Tá, mas como esse lado conseguiu ser tão dominante? A análise aponta para um tema bem específico que acabou virando a coluna vertebral de todo o jogo. E esse momento aqui foi talvez o mais emblemático de todos. Quando a Ana Paula se posicionou de forma muito forte contra o racismo dentro da casa, a própria ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, veio a público e validou a atitude dela. Isso deu uma legitimidade gigantesca para ela como defensora de causas sociais dentro do reality. A pauta racial foi, sem dúvida, o combustível da edição. Teve o caso do participante Matheus, que gerou debates intensos, e teve, claro, a jornada da Milena, que trouxe à tona a luta contra o colorismo e a desigualdade social. A história de vida dela se conectou de um jeito muito direto com uma parcela enorme do público. Com essa narrativa toda estabelecida, a estratégia ficou bem clara para o público que votava. O grupo progressista foi se protegendo, enquanto os adversários, lá do campo conservador, foram sendo eliminados um por um, e com votações bem expressivas, viu? E os números não mentem.
Se a gente olhar para os principais rivais dos finalistas, as taxas de rejeição são altíssimas. O Albert Cowboy saiu com quase 68%, o Jonas Susbach com mais de 53%. Isso mostra um apoio do público muito, mas muito claro para um dos lados da disputa. E o que a gente pode aprender com tudo isso? A análise que estamos vendo resume a jornada até a final numa espécie de fórmula da vitória do BBB 2026. A fórmula foi basicamente essa. Primeiro, uma aliança sólida para se proteger. Segundo, gerar identificação com pautas importantes. Terceiro, mostrar resiliência nos paredões, provar a força com o público. E por último, criar um antagonismo bem claro, aquela narrativa clássica de bem contra o mal. Essa combinação se provou imbatível. Pra gente encerrar, fica aquela pulga atrás da orelha, sabe? Se o Big Brother funciona mesmo como esse microcosmo da sociedade, será que o resultado de um jogo pode, de fato, dar pistas sobre os sentimentos, sobre as tendências de um país inteiro? Fica aí a pergunta no ar. Valeu por acompanhar esta análise